Glória a Deus, queridos, a paz e a graça a todos. Esse amigo que você fala, pastor Wellington Santos, em mais um vídeo para você. Queridos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, o canal Prega Já. E também, queridos, o nosso canal Vamos Discipular no YouTube. Também vocês não podem se esquecer, né, de se inscreverem no canal Vamos Discipular e nesse canal Prega Já, tá bom, queridos? Não se esqueçam de se inscrever, tá certo? E hoje o nosso vídeo vai ser algo muito polêmico, amém, queridos? Vai ser algo muito polêmico. E assim, a pergunta do vídeo é: a pessoa que comete suicídio será salva? Aí nós temos duas visões: a visão calvinista e a visão arminiana. Como eu sou de Cristo e tenho uma visão bíblica, né, que é a arminiana, eu vou falar, né, e gostaria que depois vocês abrissem a tua Bíblia em Ezequiel 18, certo? Deixa a tua Bíblia aberta em Ezequiel 18. Então, a pessoa que comete suicídio, ela será salva? E aí eu tenho uma triste notícia que ocorreu, uma triste notícia, queridos, que ocorreu no dia 30, que a irmã do círculo de oração tira a própria vida dentro da igreja Assembleia de Deus. Então, é uma notícia muito triste, amém, queridos? Uma notícia muito triste. Uma irmã de grande influência do círculo de oração cometeu suicídio na tarde desta segunda-feira, dia 30 de dezembro, no bairro de Paratibe, em Paulista, na região metropolitana de Recife. Então, assim, ela era uma grande irmã de grande influência. Ela tirou a sua própria vida. Então, e aí, pastor? O que vai acontecer com ela? De acordo com a página Assembleanos de Valor, irmã Carla teria se utilizado de uma corda para cometer o ato dentro do templo da Igreja Assembleia de Deus, Abreu e Lima, que fica localizado na Avenida Lindolfo Collor, onde foi encontrada já sem vida. Após os procedimentos necessários, o corpo foi encontrado, ou melhor, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML, da capital. Então, o pastor, né, da igreja, Ailton José, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. E aí a gente vê ondas de suicídio, né, de pastores, de irmãos, irmãs, como é o caso dessa irmã do círculo de oração, que era uma irmã abençoada, entretanto, por algum motivo que eu não estou aqui para julgar ninguém, e assim, queridos, eu dou minhas condolências aos familiares, ao esposo, né, e todos os familiares dessa irmã, mas a pergunta que fica é: a pessoa que comete suicídio será salva? A pessoa que comete suicídio será salva? Ora, eu vou aqui trazer duas passagens bíblicas e depois eu vou ler Ezequiel capítulo 18. Hein? Ora, a Bíblia diz o seguinte: então Davi e o povo que se achava com ele e sua alçaram a sua voz e choraram, até que não houve mais forças para chorar. Também duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisriita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. 1 Samuel, capítulo 30, versículos do 4 ao 6. Então, percebam uma coisa. Aqui, a Bíblia, ela relata que Davi,
ele, assim como os homens dele, tiveram todos os bens saqueados por um povo. Aí depois você lê 1 Samuel capítulo 30 todo. Eu estou lendo alguns versículos no qual todos têm relevância, mas aqui específico para a nossa temática. Perdas todo mundo tem. Momentos difíceis todo mundo tem. Mas Davi, quando ele teve todos os momentos difíceis, as pessoas pensavam em apedrejá-lo, ele encontrou forças no Senhor. Ele se fortaleceu em Deus. Encontrou forças no Senhor. Isso é importante, queridos. Encontrar forças no Senhor. Encontrar forças em Deus. Amém? Aí temos uma outra história, a do profeta Elias. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ou melhor, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, aqui a gente vê dois casos, queridos, de pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Dois casos de pessoas que estavam passando por momentos difíceis. São eles, Davi e Elias. Elias estava pedindo a Deus a morte. Ele disse: não sou melhor do que meus pais. Tira agora a minha vida. Toma agora a minha vida, Senhor. Mas ele não tentou dar cabo da sua vida. Ele não tentou dar cabo da sua vida. Ele orou a Deus e disse: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Porém o anjo o fortaleceu. Deu pão cozido e água. Ele comeu, bebeu e estava tão desanimado que ele voltou a deitar-se. Depois o anjo disse: olha, toma, porque longo será o teu caminho. Longo, muito longo será o teu caminho. E ele levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus. O que significa então, pastor, isso? Significa que Elias, ele não ousou dar cabo da vida dele. Elias não ousou a dar cabo da vida dele. Assim também como Davi, ele se fortaleceu no Senhor por causa das perdas que ele teve. Ele se fortaleceu no Senhor. Entende? Entende o que eu quero dizer? Ora, em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15, diz assim, queridos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Homicida e suicida são a mesma coisa. Eles matam ou se matam deliberadamente. Suicídio vem da palavra suicadere, que significa tirar a própria vida. Então, a pessoa que tira a própria vida,
ou mata deliberadamente. Aí existe a morte por legítima defesa. Esse daí está lá em Êxodo 22, né, que fala que o sangue daquele que morreu vai ser sobre ele mesmo e não sobre a pessoa que matou. No caso da legítima defesa, no caso de policiais, por exemplo, que estão trabalhando e alveja criminosos, ou seja, eles atiram em criminosos. Então o sangue do policial não vai ser sobre ele, mas os criminosos, eles que seguiram aquele caminho e eles semearam e colheram uma vida de morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando você tira a sua própria vida, quando você mata deliberadamente, latrocida, né, aquele roubo seguido de morte, ou mata por, eu não gosto dele, eu sinto inveja dele, como Caim matou Abel por inveja, sabe? Ou porque você não gosta da pessoa, ou porque você tá nervoso e chega, sabe, a pessoa te irrita. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre sua ira. O pecado está à porta, Deus disse para Caim: o pecado está à porta, cabe você dominá-lo, cara. Sabe? Nós podemos dominar quando nós buscamos forças no Senhor. O que significa, pastor? Então, qual é a pergunta, pastor? A pergunta: a pessoa comete suicídio, ela será salva? Infelizmente não. Mas ela era uma pessoa de oração. Ela era uma pessoa que salvou muitas vidas. E aí, pastor? Mas ela cometeu um pecado. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas. Esses homicidas podem ser aqueles que tiram sua própria vida ou aquele que tira a própria vida dos outros deliberadamente. E os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Está respondido a sua pergunta? Olha o que diz, queridos, em Ezequiel, no capítulo 18. Eu disse para vocês abrirem a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18, não foi? Eu não falei isso? Para vocês abrirem a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18. E olha, Jesus transforma vidas. Se você está passando por um momento de depressão, porque é um momento que todo mundo passa. Um momento de tristeza profunda, tristeza da alma, doença da alma. Procura ajuda. Procure amigos que possam interceder por você. Não amigos, sabe, que de interesse, não amigos que possam interceder por você. Nós precisamos de amigos que venham interceder por nós. Porque nós não somos super-homens, nós não somos heróis. Herói é Cristo. Ele é o nosso herói. Nós somos pecadores, feitos de carne e osso. E se você está passando por problemas, queridos, como esse, de depressão, de tristeza, conversa, procura uma pessoa, sabe? Procura uma pessoa que seja o teu amigo, procura ajuda, sabe? Procure ajuda. Não é pecado procurar ajuda. Não, não é pecado não, queridos. Então, vai. E outra coisa, se fortaleça no Senhor. Assim como Davi fez, coma o pão que é a palavra de Deus e beba da água que é Cristo. Que é Cristo. E se fortaleça, porque o teu caminho é longo. Deus não quer que você venha dar cabo da sua vida, porque o caminho é longo. O caminho é muito longo, queridos. O caminho é muito longo. Amém? O caminho é muito longo. Eu gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18. Ezequiel 18, 20 diz assim. Diz assim. Ezequiel 18, 20. Eu estou usando Almeida Corrigida Fiel. A alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados todos os pecados que cometeu, e guardar todos os estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui, queridos, Deus mostra que ele não morreu apenas para os eleitos, amém? Ele morreu para todos, porque ele não deseja a morte de ninguém. Ele não deseja a morte de ninguém. Amém? E no versículo 24 diz assim: mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, que é o pecado consciente, seja lá qual for, seja lá ser cão, ser feiticeiro, se prostituir, adulterar, idólatra, mentir, cometer suicídio ou tirar a própria vida, né? Aqui é uma interpretação minha, sabe? Grifo meu, amém? Eu vou ler mais uma vez versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Resposta dada. Então, a resposta para a pergunta. Além de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, também Ezequiel 18, versículo 24. Amém, queridos? Não se esqueçam, queridos, de se inscrever no nosso canal e também fazer essa ajuda ao nosso ministério para continuarmos a pregar o Evangelho. A chave Pix é o celular 11 94391 7373, 11 94391 7373, tá bom, queridos? Não se esqueçam de se inscrever nesse canal Prega Já, como também no canal Vamos Discipular. E em breve, aulas de grego para todos no canal Vamos Discipular, tá bom? Queridos, desde já eu agradeço pelo prestígio de todos vocês e a pergunta para a resposta. A pergunta: a pessoa que comete suicídio será salva? A resposta que você vai dar é: Apocalipse 22, versículo 15 e Ezequiel 18, 24. Bom, queridos, mais uma vez, ajude o nosso ministério a pregar o Evangelho, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. E este vídeo tem um oferecimento do SET, o Centro de Treinamento Teológico, que é o Seminário Teológico do Ministério Batista Casa de Deus, na qual nós temos os cursos de Teologia, Bibliologia, Teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento, Grego Bíblico, Hebraico Bíblico, tudo no conforto da sua casa, tudo feito em EAD, tá bom? Certificado válido enviado para todo o Brasil. Informações pelo WhatsApp 11 94391 7373, WhatsApp 11 94391 7373. Queridos, mais uma vez, eu agradeço pelo prestígio de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.